Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula desse curso super lindo? Eu estou apaixonado e hoje na aula 2 vamos fazer esse lindo gnomo. Gente, ele é muito fofo, muito engraçadinho, né? Então se você, assim como eu, já gostou dessa peça, deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário quando a aula terminar. E não esquece, se você ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Ah, gente, só lembrando que vocês podem me encontrar também lá no Instagram, @artesdolito. Segue lá que eu vou adorar ver você comigo lá no Instagram. Vamos começar agora, a gente vai fazer o nosso gnomo. Ele é um gnomo bem rechuchudinho, gente, bem fofinho. E a base do corpo dele, gente, ó, são 4 vezes esse molde e 4 vezes este molde. Tá? Acho que muita gente já conhece esse molde, gente. Ele é um molde para fazer bolas. Quando você quer fazer uma bola, uma esfera, você geralmente utiliza esse molde para fazer. Então, ó, 4 vezes esse, 4 vezes esse. Passa a cola nele e aplica aqui na pontinha embaixo. Ó, certinho. Apliquei aqui embaixo, eu vou com a linha cinza, né, que eu tô utilizando aqui o feltro cinza, mescla. Então eu vou utilizar a linha cinza, 2 fios, e aqui em toda essa borda eu vou aplicar o ponto atrás. Aqui você pode fazer o ponto palito também se quiser, ou passar o ponto reto na máquina. Mas eu prefiro, gente, o ponto atrás, fica tão fofinho, tão delicado com o ponto atrás. E se você tem dúvidas sobre o ponto atrás, temos aqui a aula bônus, aqui no canal, que você aprende a fazer todos os pontinhos que eu estou utilizando nesses cursos de Natal. Então o ponto atrás, você sai na frente e volta atrás. Pratiquem aí, tá, gente? Tá bom? Então vocês fazem toda a volta, toda essa bordinha aqui, ó, com o ponto atrás. Vai ficar dessa forma, gente, ó. Tem aqui um passo adiantado já. Ó. Com um pontinho atrás em toda a borda. E aí vocês vão pegar uma linha com um tom assim de caramelo, marronzinho ou caramelo. Nós vamos fazer, gente, ó, um X. Para dar um detalhe bem bacana nessa peça, tá? Ó, bem simples, um X, ó. Eu vou fazer 3 X, um em cada ponta e uma aqui no meio. Olha como é simples. Deixei mais ou menos a distância de um dedo da borda para o X e o outro bem no meio. 3 fios dessa linha marrom, caramelo, olha como é fácil, gente, ó. Você vai cruzar um ponto, ó. Fez um lado do X. Cruzei o ponto. Tá prontinho aqui o nosso X. Aí eu já venho para esse aqui do meio. Esse Xzinho, gente, para dar um acabamento assim lindo na nossa peça, tá? Já vim aqui pro último. Três X, dou um nozinho aqui por trás. E você vai fazer essa mesma coisa aqui em todas as 4 partes. Ó, aqui eu tenho 3 prontas, aqui tá a outra 4ª parte, tá? Ó, faça a mesma coisa nas 4 partes, ok? Ó. E para juntarmos aqui o corpinho do nosso gnomo, vocês já conhecem também, ó. Una as partes com direito, ó, e casei toda essa volta. Esse aqui é opcional. Se você quiser fazer com a costurinha para fora, pode fazer também, tá? Eu prefiro fazer no avesso, que fica um melhor acabamento na minha opinião. Então casei, gente, ó, de uma ponta a outra. Terminou de casear uma ponta, você vai abrir aqui, ó, e vai encaixar aqui a outra.
Lembrando que aonde for cinza, na cor cinza, a linha cinza. Onde for verde, na linha verde. Casei toda essa volta. Terminou, abri aqui novamente. Encaixo a última parte. Casei toda a volta. E aqui, gente, ó, no finalzinho, no último lado da emenda, você vai deixar aqui, ó, uma abertura para enchermos. Não precisa ser muito grande essa abertura. Deixa a abertura na parte verde, que aqui vai ficar bem escondidinho, tá bom? Deixa aqui uma abertura para um enchimento. Esse processo é bem comum, gente. Quem já fez bolinhas sabe que é assim que a gente faz, ó. Por essa abertura você vai desvirar essa peça, fazer o enchimento, ok? Quando você desvirar a peça e encher completamente, ó, vai ficar dessa forma. Olha aqui, ó. A finalização foi aqui, ó. Eu fechei aqui com um pontinho invisível, mas esse acabamento aqui, gente, não vai ficar aparecendo, tá bom? Por isso que é importante ficar na parte verde, porque a parte verde é como se fosse a parte de cima do corpinho. Vai ficar dessa forma, ó. Bem cheinho, tá, gente, ó. Ó, aqui tá o acabamento, vai ficar pra trás. Então esse lado aqui vai ser a minha frente, tá? A frente do meu corpinho. Vou mostrar a vocês agora como começar a fazer aqui a perninha do nosso gnomo. Pessoal, lá no molde vocês vão ter esse molde aqui da perninha. Vocês vão recortar uma vez para cada perna, tá? Eu vou dobrar com o meu direito para dentro, certo? Ó, unir aqui as pontinhas no comprimento e vou casear toda a volta. Gente, se você trabalha a máquina, esse processo aqui é bem ágil. É só você deixar uma margenzinha de costura e passar o ponto reto. Não tem segredo, tá? Vou fazer aqui uns pontinhos caseados, pessoal, bem pequenininho, para quando eu desvirar essa peça não ficar mostrando muito a linha. Então, quanto menorzinho for os seus pontos, mais fofo e delicado vai ficar. Aqui eu estou utilizando apenas um fio da linha branca. Então vamos lá casear até a parte de cima. Pronto, pessoal, já terminei aqui o caseado. E o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui essa abertura e vamos fazer um alinhavo, ó. Vou entrar e sair. Entrar e saindo, ó. Como se fosse um fuxico. Ainda no avesso, tá, gente? Não desvirei a peça ainda. Cheguei aqui onde eu comecei, eu vou fechar, ó. Fechei. E vou dar uns nozinhos para prender. Tá, uns 2 já são suficientes. Agora sim eu vou arrematar. Agora, gente, eu vou tentar desvirar essa peça, tá? Vou tentar desvirar sem mexer muito com a fibra do meu feltro. Para isso eu vou usar aqui a ajuda do enchedor. E vou empurrando assim, ó, dobrando. E ele vai desvirando, ó. E aqui nós vamos encher com fibra. Tá, gente? Pode encher bem cheinho aqui essa perninha. Ó, gente, cheguei aqui no finalzinho, ó. Tá bem cheio, bem compactada essa fibra. Nós vamos repetir aquele processo para fechar essa pontinha de cima também, como se fosse um fuxico. Certo, ó.
E vou dar aqui uns nozinhos para fechar. Tem uma tirinha verde, pessoal, que vai decorar essa perninha. Como foi que eu fiz? Aqui eu utilizei o termocolante também definitivo da Tech Label para estruturar essa tirinha. Por quê? Porque se for só no feltro, gente, essa tirinha ela não vai ficar com esse mesmo acabamento. Ó. Ela vai se desfiar rápido, é capaz de quando a gente for puxar ela torar. Então se você passar atrás o termocolante, você vai ter uma tirinha bem feitinha, com um corte preciso e ela não vai se desmanchar. Só que para aplicar aqui na perninha, a gente vai usar a cola quente mesmo, tá? O termocolante aqui só tem a função de estruturar o feltro. Então ficou uma fitinha mais bem estruturada. Então eu passei cola aqui na pontinha, gente, ó. Vou botar aqui na diagonal, começando aqui por baixo. Nós vamos enrolar dessa forma, gente, ó. Como se fosse um docinho, sabe? Ó, sobrou. Então, a gente não vai colocar assim, ó, reto. Não é reto. É na diagonal, deitadinho, ó. E conforme você vai girando, ó, ela vai dando esse aspecto de espiral. Certo? Muito fofo, né? Então vamos lá. Então eu vou passar cola quente. E vou colando. Eu poderia, gente, passar o ferro também, tá? Era só enroscar aqui a tirinha e vir com o ferro por cima, ou a chapinha de cabelo. Tá? Como tem o termocolante, ia dar super certo. Mas só para vocês verem que dá para fazer bem só com a cola quente também. E é importante que você cole, tá? Até o final, do começo ao fim, para essa tirinha não ficar saindo do lugar. Ó, prontinho. Não se preocupem com o acabamento do começo e do final. Essas duas partes aqui não vão aparecer na sua peça. Próximo passo aqui é o sapatinho. O solado você vai recortar apenas uma vez no papel Paraná, tá? Somente uma vez. E você vai vir aqui e vai amassar a pontinha do seu sapato. Tá, ó. Curvando ele. Com seus dedos, você vai curvando a pontinha do seu sapato. Do papel Paraná. Passa cola aqui por toda a extensão da parte de baixo. Cola aqui no retalho do feltro da mesma cor que eu vou usar aqui para o sapatinho. E vou puxar, ó, esse feltro para ele acompanhar o movimento aqui da sola do sapato. Bem simples, gente. Aqui é um sapatinho bem simples que eu trouxe para vocês. E super fofo. Corte, gente, toda a volta, ó. Deixando uma pequena margem para o caseado. Bem pequenininha, tá, gente? Se vocês deixarem aqui uma margem bem grande, vai ficar muito frouxo o solado do seu sapato. Então deixa uma margem bem pequenininha, menos que meio centímetro. Ó. O ideal é que você deixe descansar aqui essa colagem
mais ou menos 1 hora, para essa cola de silicone dar uma estrutura bacana aqui. E essa pontinha não voltar para o lugar, tá bom? Então faça isso aqui com antecedência e deixa secar um pouco para dar estrutura aqui nesse solado. Enquanto tá secando, vamos para a parte de cima do sapato, ó. Aqui tá o molde básico de sapatinhos que todo mundo já conhece. A diferença é que esse tem umas ondulações, mas o processo de montagem é o mesmo, tá bom? Pelo avesso, eu vou unir essas pontas de trás. Vou começar aqui meu caseado de cima para baixo. Cheguei aqui no final, a gente vai dar 2 nozinhos no último pontinho e vou desvirar. Agora eu venho caseando a parte de cima com o solado. A minha linha ela já está aqui na parte de trás, então eu já começo aqui caseando pela parte de trás do solado, ó. Eu vou unindo a parte de cima com o solado. Vá sempre ajustando, ó, o bico para ficar bem igual, ó. Olha como o molde, pessoal, se você cortar corretamente, ele vai se encaixar perfeitamente, ó. Bem certinho com o solado. Então você vai sempre ajustando e caseando. Pronto, pessoal, já terminei aqui meu caseado. Finalizei aqui essa costurinha. E agora nós temos a missão de encher essa pontinha, tá? Com muito cuidado. Eu venho aqui com um palito, ó. Vou abrindo aqui. Com bolinhas bem pequenas, ó, com uma quantidade bem pequena de fibra. Eu vou levando para a pontinha aqui do sapato, tá? Ele vai querer voltar para ficar assim esticado. Mas você lembre de vir, ó, levantando a pontinha do seu sapato. Pessoal, eu não expliquei a vocês o porquê que eu utilizei apenas uma vez o papel Paraná, tá? Esse boneco, ele não fica em pé com os pezinhos, tá? Ele não fica em pé, então por isso que eu não fiz aquela base bem forte de papel Paraná. Tá? Se for um boneco que vai ficar em pé, a gente tem que deixar ele bem, ó, bem estruturado. Aí faz várias camadas de papel Paraná. Como esse daqui vai ficar sentadinho, só uma vez o papel Paraná já serve. E aí que eu já enchi, ó, a parte da frente do sapatinho. Tá vendo? Fica bem fofinho, gente, ó. E agora nós temos a missão de encaixar o pezinho dele aqui dentro. Tá, ó. Com essa costura para trás. Desse jeito, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar cola quente mesmo aqui no fundo, ó. Bastante cola quente aqui no fundo. Para prender e vou mergulhar aqui, ó. E vou dar o tempo de secagem da cola quente. Enquanto tá aqui, gente, ó, secando, eu já posso vir aqui com essa partezinha que é da borda do sapato. É um detalhezinho que fica na parte de cima. Você vem com a cola quente, ó. Você vem aqui na parte de cima, passa a cola quente. Sim, gente, ó, tô utilizando hoje nesse curso a cola quente transparente cristal da Rende Cola. Por que que eu tô utilizando a cristal? Porque
Porque nas peças de Natal, estou utilizando muito o feltro branco, tá? Então, por isso que eu estou dando preferência a usar o bastão de cola quente cristal, que ele é transparente, tá? Colei aqui as duas pontinhas. Então, eu já tenho aqui a minha tirinha de acabamento do meu sapato. Então, eu creio que ele já secou. Olha como fica aqui atrás, gente, ó. Não é legal esse acabamento aqui atrás, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais um pouquinho de fibra para ocupar bem aqui todos esses espaços. Tem que deixar bem cheinho aqui esse pezinho. Lembre-se, gente, que o acabamento da sua peça é quem vai dar o diferencial do seu trabalho. Então, não façam trabalho sem capricharem no acabamento, tá bom? Vendo que tá sequinho aqui, gente, atrás do pezinho, coloca fibra para encher. Não deixe peças com ruguinhas. Vou botar só mais um pouquinho, gente, aqui atrás no calcanhar agora, ó. Prontinho, ficou bem bacana já. E agora vamos fechar aqui com o ponto invisível. Vou usar a linha vermelha, da cor do meu feltro. Vou começar aqui por trás. Esconder meu nozinho, gente, dentro do feltro vermelho aqui do sapatinho. E como é que nós vamos fazer, tá? Ó, um pouquinho da perninha, um pouquinho do sapato. Mas não se preocupem, gente, com esse acabamento, não vai ficar visível, tá? Aqui, esse pontinho, ele é mais para fechar mesmo aqui o sapato e garantir que essa perninha também não vai sair daqui de dentro, tá? É mais por essa questão mesmo, essa costurinha aqui. Então, se ficar visível, se ficar a marquinha da costura, ó, essas dobrinhas da costura, não se preocupa que não vai aparecer. Cheguei aqui onde eu comecei, gente, ó. Vou dar 2 nozinhos. Ó, agora com aquela tirinha que nós fizemos, nós vamos dar esse acabamento aqui, ó, no sapatinho. Dá a volta. Passar aqui um pouquinho de cola na ponta. Começar aqui por trás, ó. Essa bordinha a gente vai esconder todo o acabamento aqui dessa costurinha. Desse encontro do sapatinho com a perninha. Então, ó, cola bem rente. Aqui atrás você recorta o excesso.
E para dar também um melhor acabamento, vamos fazer uns pontinhos aqui atrás para unir, ó. A gente não vai deixar assim, a gente, ó, mostrando esse encontro, ó. É como se fosse um caseadinho, vou fazer, ó. Pegando esse feltrinho aqui de cima, ó. E entro na argolinha. Os 3 pontinhos, gente, já tá perfeito, tá? Tá bem estruturadinho a perninha. Olha que lindo, gente. Aqui nós vamos colocar um lacinho feito com esse barbantezinho dourado que eu já utilizei lá no outro curso, gente, ó. Vou tirar aqui um tamanho bem aleatório, botar aqui 24 centímetros, mas possa ser que sobre. E eu vou, ó, dar um nó bem no meio. Eu vou tentar dar um nó bem no meio, tá? Bem no olho. E aqui nesse nó agora eu vou fazer um lacinho pequeno. Vou ajustar o lacinho para arrochar ele. Ó. E aqui nas pontinhas, nós vamos colocar, gente, essas pérolas. Essa pérola, ela tem mais ou menos 7 milímetros. Nós vamos encaixar aqui no barbantezinho. E vou dar um nozinho aqui na ponta, para ela não sair. E vou cortar o excesso. Fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Dar um nozinho aqui na ponta. Esse nozinho ficou pequeno, arrochei demais. Dá outro nozinho em cima, para a pérola não sair. Corto o excesso. Ó, que delicado, gente. E nós vamos colar bem aqui no meio, ó, do pezinho dela. Como essa cola é transparente, ela não vai ficar muito visível. Passei um tiquinho só de cola. E vou colar aqui, gente, bem no meio. Ó, gente, que fofinho que ficou. Agora vamos fazer a parte do shortzinho que a gente vai encaixar aqui na parte de cima. Gente, aqui é a perna do short do nosso gnomo. Vocês vão ter um molde lá e vocês vão recortar também um molde no forrobel. Pode ser EVA, tá? Mas dependendo do material que você utilizar aqui, gente, vai comprometer o acabamento. Vocês vão ver aqui o acabamento da minha peça, mas eu estou utilizando o forrobel. Possivelmente o EVA ou a manta R1 e R2 vai dar um outro acabamento, tá bom? Mas você pode sim substituir, ciente que vai dar um outro acabamento final. E o que é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou passar cola em um dos lados do forrobel. Vocês vão ter a medida lá do forrobel também no molde. E vou colar aqui na parte de baixo, ó, deixando uma pequena margem aqui embaixo, para a gente poder fazer isso aqui, ó, dobrar e deixar as pontas bem iguais. Passar a cola aqui do outro lado. E agora sim eu vou unir as pontas. Gente, deixa as pontinhas bem iguais, porque agora nós vamos casear toda essa volta aqui, ó. Vamos casear aqui toda para fechar aqui esse filtro, tá, gente? Daqui até aqui, com a linha cinza, pessoal. Finalizei aqui, ó. Cheguei aqui no final. O que é que eu vou fazer? Agora vou unir as pontas
e casei as 4 camadas de feltro. É importante, tá, gente? Casei as 4 camadas, não casei só 2 ou 3. Se atente para casear todas as 4 camadas de feltro. Deixa os pontinhos bem arrochadinhos. E aqui no finalzinho, 2 nozinhos no último ponto. Vou sair aqui, ó, pra dentro para arrematar. Ó, e vou desvirar. Desvirei. Tá aqui a perninha do shortzinho. Olha como fica com um excelente acabamento, tá, pessoal? Aqui no corpinho, ó, eu já colei uma e, como eu falei pra vocês anteriormente, ó, encontre onde vai ser a frente. A frente vai ser aqui, ó. Então, eu coloquei essa perninha, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, bem rente a essa costura. Então, a minha outra perninha, gente, ó, ela deve ficar também aqui do outro lado, bem rente com essa costura. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Tem que ficar bem no oposto. Senão vai ficar como se ficasse torto. Tá, ó. Aqui por baixo, ó. O que é que eu vou levar em consideração? A distância de onde eu coloquei essa perninha para o centro, tá? Mais ou menos 2 dedos. Mais ou menos 2 dedos. Então, eu já tenho aqui o local exato onde eu tenho que colar a minha próxima perninha. Então, olha, eu vou riscar com a caneta fantasminha aqui, ó, onde vai ser essa perninha, tá? Eu preciso ficar atento para onde eu vou colocar essa costurinha de baixo. Eu tenho que colocar para baixo, tá bom? Nunca esqueça. Coloque sempre a costurinha virada para baixo, onde não vai ficar tão visível. Com cola quente, vou passar aqui um fio bem pequeno de cola. Nesse lado aqui que tem o caseado. E vou agora posicionar aqui onde eu marquei. E vou apertar para colar. Gente, só essa colagem aqui não vai garantir, tá bom? O acabamento ideal. Então, nós vamos passar o pontinho invisível em toda a volta aqui dessa perninha. Eu vou esconder o meu nozinho aqui por dentro, ó. Vou usar a linha cinza para não ficar visível, tá? Ficar bem escondidinho. Então, o ponto invisível pega um pouquinho aqui da perninha, do short, um pouquinho do corpinho, tá? Ó. Um pouquinho da perninha, um pouquinho do corpinho. E assim eu vou aplicando. E ao mesmo tempo eu vou escondendo essa união aqui da perninha com o shortinho. Vocês vão ver que não vai ficar aparecendo o caseado. Fica bem escondidinho. Cheguei aqui onde eu comecei, gente. Eu tenho que dar dois nozinhos assim, bem escondidinho. Para arrematar essa linha. Aqui, pessoal, ainda, ó, com a agulha. Vou até pegar uma agulha de boneca, que ela é maiorzinha. Gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxando, ó, com a ponta da minha agulha as fibras do feltro para esconderem essa união. Não é, gente, nada demais assim para arrancar o feltro, não. É só a pontinha para você ir tirando os fiapinhos do feltro
E ele vai tampando, escondendo essa união aqui do shortinho com a perninha. Ó, com a ponta da agulha, você vai puxando as fibrinhas para baixo, fazendo uma fricção para as fibrinhas saírem do lugar e irem para baixo. Isso aqui vai garantir um melhor acabamento na sua peça. Agora que você já fez, ó, de cima para baixo, agora você vai fazer o contrário, da roupinha para a perninha, ó. Puxando também, ó, da roupinha. Faz com bastante calma. Gente, cuidado que não é nada assim para você perder sua peça, tá? Com cuidado. Só aqui nessa união. Também é opcional, tá? Só se você sentir confiança. Mas é bem simples de fazer com a ponta da agulha. E aí depois a gente vai só passando assim a agulha para ir assentando as fibrinhas. Aqui dentro nós vamos colar agora a outra perninha do nosso gnomo, tá? Ó. Desse jeito. Só preciso que você, gente, posicione, ó, os sapatinhos virados para o mesmo lado. Por exemplo, olhe para esse sapatinho aqui e olhe para esse. Eles não estão espelhados. Então, eu tenho que tomar cuidado para colar eles na mesma posição. Tá? Ó, abertinhos. Então, aqui dentro, ó, eu vou despejar cola quente. E vou posicionar, ver logo antes da cola secar a posição correta do pezinho e segurar para secar. Gente, olha que fofinho. Ele sentadinho de perna aberta, ó. Cole bem, tá? Essa perninha. Cole bem para ela ficar bem presa. E tomando cuidado para a cola não aparecer. A cola não aparece. Pessoal, os bracinhos são bem simples de fazer, ó. Você já conhece esse passo a passo, ó, 2 vezes o molde do bracinho. Aqui eu estou utilizando a cor nude. E 2 vezes a manga na cor branca. E nós vamos colar aqui, ó, a manga ao bracinho com a cola de silicone. Certo? E aqui, gente, é só casear e encher. Tá? Não precisa passar pontinhos aqui. Agora cole bem, tá? Essas pontinhas aqui deixe bem coladinhas. Caseie a mãozinha na cor nude e depois o bracinho na cor branca. Enche bem e finaliza aqui por cima o seu caseado. Vai ficar dessa forma, ó, ok? Ó, dessa forma. E do mesmo jeito dos pezinhos, vamos recortar uma tirinha. Tem a cor indicada lá no molde, as tirinhas.
E nós vamos também envolver aqui este bracinho, ó. Do mesmo jeito, vamos enrolar, ó. Enroscar, começando aqui por trás. Sacola. Aqui eu vou só, gente, recortar essa pontinha para ficar bem rente com o feltro da manga. Certo, ó. E vou passando cola e colando igual que a gente fez na perninha. Pessoal, é importante que o começo e o fim da tirinha fiquem pro mesmo lado da mãozinha, tá bom? Que aí o outro lado vai ficar perfeito. E aí vocês vão fazer 2 bracinhos, tá? Não se preocupa se não ficarem iguais as listrinhas. Essas partes do ombrinho não vai ficar visível, tá bom? E aí vocês fazem os 2 bracinhos de maneira espelhada, com os dedinhos pra dentro. Tem que tomar cuidado, tá? Se ficar os 2 pro mesmo lado, não vai ficar legal o acabamento. Então capricha nos bracinhos aí de maneira espelhada. A gente vai reservar para a montagem final. Pessoal, vamos fazer a alça da roupinha do nosso gnomo. Recortem ele 2 vezes para cada alcinha, porém meio centímetro a mais. Coloque o molde, risca e recorte com uma margem de mais ou menos meio centímetro a mais. Por que essa margem? Porque nós vamos casear, gente, toda a volta, tá? No avesso. Então, risca o molde no avesso, recorte deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro e casei toda a volta e aí nós vamos desvirar essa peça. Lembrando que essa parte é opcional, tá? Tem gente que não gosta de desvirar, gente, mas eu amo esse acabamento. Enriquece o nosso trabalho, tá? Então a gente vai desvirar. E se você trabalha a máquina, gente, essa peça, você faz ela muito rápida. Basta deixar uma margem de costura. Vou desvirar aqui com cuidado, né, gente? Que é uma tirinha pequena. Ó. É uma tirinha fina, na verdade, né? E eu preciso, ó, ajeitar aqui essas pontinhas. Pra ficar bem arredondada, que essa alcinha, gente, a ponta dela é mais arredondada. E eu venho abrindo bem essa costura. Ó. Posso passar aqui um ferro. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar o ponto atrás. Linha cinza da cor do feltro, 2 fios de linha. Nós vamos fazer o ponto atrás em toda a volta, ó. Começar aqui por trás. Gente, ó, menos que meio centímetro da borda, ó. Toda a borda, você vai passar o ponto atrás. Se você trabalha a máquina, ponto reto. E faça toda a volta com o ponto atrás. Então, aqui um passo adiantado, vou mostrar pra vocês como que vai ficar, ó. Vai ficar dessa forma, gente, ó. Fiz ponto atrás em toda a borda. Inclusive aqui atrás também, ó. Aqui na ponta, nós vamos colocar um botão vermelho lá da Zilma. Mas esse aqui é um botão vermelho comum, círculo, tá? Ó. Esses assim de 4 botões. Mas ele é 4 furinhos, na verdade. Mas ele é muito fofinho, gente. Com a linha cinza, nós vamos aplicar. Eu apliquei com X, né? Fazendo um xizinho aqui nos botões. Fiz 2 vezes. Ó. E aqui atrás eu dei um nozinho.
Olha que lindo a alcinha. E aí você vai fazer 2. E qual é o ponto de atenção aqui dessas alças, gente, ó? Vocês devem fazer elas também espelhadas. O espelhamento dela tá aqui na parte de trás, ó. Tá vendo que fica na diagonal, a pontinha? Tem que fazer elas de um lado para a direita e o outro lado para a esquerda. Não façam iguais, ó, que vai ficar errado. Faça o oposto. Essa partezinha aqui, ela vai encaixar perfeitamente na parte de trás do shortzinho dele. Então precisa que vocês façam espelhado, tá? Pessoal, olha o gorrinho do nosso gnomo. Vocês vão ter o molde, eu vou recortei, ó. Uma vez no molde da frente e outra vez no molde de trás. Recortem esse molde na cor indicada lá no molde, tá? Esse vermelho aqui que eu estou utilizando é um vermelho Cecília, tá? Mas no molde vocês vão fazer aí na casa de vocês com o cereja. O cereja é a cor que eu estou utilizando para o nosso gnomo, tá? Tanto os sapatinhos quanto o gorrinho é na cor cereja. Eu tô aqui na aula mostrando para vocês com esse tom de vermelho porque o meu feltro cereja acabou e eu não encontrei na minha cidade. Então, estou aqui na aula, nesse momento, utilizando aqui o vermelho Cecília apenas para mostrar a vocês. Mas é em casa, se você for fazer como eu estou fazendo, cortem o molde no feltro indicado lá, na cor indicada, que é o cereja. Ok? Explicado essa parte, vamos lá. Tem o molde da frente e o molde de trás. Você vai ver a diferença aqui, ó. A frente é mais curvada, atrás, ó, arredondado. Tá bom? Nesse molde, nós vamos colar algumas tirinhas. Nessas tirinhas aqui, gente, eu já passei o termocolante. Como foi que eu fiz? Eu peguei a folha do termocolante e apliquei no feltro branco, normalmente, ó. Apliquei aqui atrás. E eu cortei as tirinhas com a escalope. Eu primeiramente medi, ó. De uma tirinha para outra, eu risquei, ó. Por exemplo, eu risquei aqui a primeira, ó. Aí dei um espaço de 2,5 centímetros. Risquei a outra. 2,5 centímetros. Risquei a outra. E assim por diante. Eu fiz várias tirinhas de 2,5 centímetros de distância de uma para outra. Só que ao invés de cortar com a tesoura comum, eu cortei com a escalope, tá? Ó. De um lado vai ficar com as ondinhas para cima e do outro lado as ondinhas para baixo. Ó. Vão ficar dessa forma as tirinhas, ó. Tá bom? E aí vocês recortam. Eu estou utilizando aqui o termocolante, gente, para facilitar a minha aplicação. Porque eu só venho aqui com as tirinhas, ó, posiciono. Tô aqui uma distância. Eu posso utilizar a própria tirinha para ver a distância. Eu coloco aqui uma do lado da outra. Aí posiciono essa terceira. Retiro a do meio. Tá, ó. Aí eu venho mais uma vez, ó. Posiciono aqui. Coloco a outra. E retiro a do meio. E assim eu já sei a distância, certeza, ó. De uma tirinha para outra. E quando você chegar aqui na parte de cima, gente, vocês podem, ó, aproveitar aqui os pedaços, ó. Pra botar aqui na parte de cima, tá, gente? Ó. Certinho? Aqui, como eu tá com o termocolante, eu venho com o meu ferro e aplico aqui essas tirinhas na parte da frente. Vou fazer a mesma coisa na parte de trás, tá bom? O único ponto de atenção é para que vocês coloquem as tirinhas na mesma distância, tá? Do mesmo lugar que eu coloquei a tirinha na frente, eu tenho que colocar a tirinha atrás. Tá? No mesmo lugar. Por que isso, Lito? Para quando a gente for casear, essas partezinhas brancas fiquem unidas no mesmo lugar. Então tem que ter um ponto de atenção aqui.
Aonde você colar as tirinhas na frente, colhe as tirinhas atrás. Para quando a gente juntar e casear, essa costura da lateral fique bem encontradas uma na outra. Tá? Vamos mostrar aqui mais um detalhe desse chapéu. Finjamos que eu já colei aqui essa tirinha toda. Eu vou só adiantar aqui, tá, gente? Ó. Imagine aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, que eu já colei todas as tirinhas. E eu também já recortei, ó, as sobras. Tá, ó, fiz tudo. Nós vamos fazer um acabamento aqui do mesmo jeito que nós fizemos no short. Nós vamos fazer, gente, X, tá? Com a linha caramelo ou marrom. Do mesmo jeito. Aqui nessa parte de baixo, gente, quanto maior for, mais quantidade de X você vai fazer. E aí, gente, vocês vão fazendo, ó, o Xzinho na borda aqui da tirinha branca. Com o feltro vermelho, ó. Fiz um aqui em cima. Aí vem aqui pro próximo. E aí vocês fiquem à vontade para fazer, gente, a quantidade que vocês acharem que fica legal aí no de vocês. Eu vou mostrar a vocês a quantidade que eu fiz aqui no meu. Além de fazer em cima, gente, faz também embaixo, viu? Ó. Esse acabamento ele vai combinar com a roupinha do nosso gnomo. Certo? Faz também na parte de baixo. Não tem muito segredo. Essa partezinha legal de fazer, faz com calma, capricha, ó. Presta atenção agora, gente, que eu vou mostrar pra vocês a quantidade de X que eu fiz aqui no meu gnomo, tá, ó. Presta atenção. Na tira de baixo, que é a maior, tem 6x na parte de baixo e 5x na parte de cima. Então é sempre assim, você vai diminuindo um. Embaixo tem 6, em cima tem 5. Por quê? Porque vai fechando, né, o cone, então ele vai diminuindo. Então, 6x embaixo, 5x em cima. Próxima tirinha, 5 embaixo, 4 em cima. Próxima tirinha, 4 embaixo, 3 em cima. Próxima tirinha, 3 embaixo, 2 em cima. E essa última tirinha, 2 embaixo e 1 em cima. Vira. Na parte de trás, a mesma coisa, tá? Esse chapéuzinho, gente, é só você juntar, ó, o lado da frente e o de trás no avesso, casear toda a volta e desvirar. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Super fofo, ó. Esse acabamento, gente, com essas ondinhas da escalope, dá uma leve impressão que esse chapéuzinho, ele é de tricô, sabe? Então fica muito bacana esse acabamento. Então capricha aí. Pessoal, o nosso gnomo tem aquele narigão, né, que é típico de todos os gnomos, né? Então vocês vão ter lá um molde deste círculo. E eu aqui peguei ele na cor nude. E nós vamos fazer, gente, ó, um fuxico, alinhavando aqui toda a borda. Aqui eu estou utilizando aquela linha mais resistente, que é a linha de poliamida. Pode ser linha pipa também. Tá, ó. Faz aí toda a volta. Aqui onde eu iniciei, no meu caso, gente, eu vou entrar nessa argolinha, né? Que eu tô utilizando o fio da linha dobrado. Aí fica uma argolinha. Eu entrei pra fechar aqui, ó. E vou puxar, ó. Vai fechar assim, ó. Só que antes do nozinho, eu vou encher aqui de fibra. Deixar bem cheio pra depois eu fechar aqui e dar uns nozinhos. Ó, gente, vai ficar dessa forma. Gente, ó, bem cheinho, tá? Não deixe ficar com ruguinhas. Deixe bem arredondadozinho. Tá vendo? Aqui, depois que você deu o nozinho, se você ver que cabe mais fibra, você pode colocar por essa abertura. Mais fibra, tá? Mas deixa bem redondinho esse narizinho. Pessoal, vamos fazer aqui a barba do nosso gnomo, tá bom?
Eu vou utilizar a lã branca, ó. Lã comum mesmo, tá, gente? E nós vamos dar várias voltinhas na nossa mão, gente. Olha só, eu vou abrir bem os dedos. E se eu não me engano, gente, eu dei 50 voltas. Com meus dedos bem abertos, tá, gente? Ó. 50 voltas. Prontinho, ó. Vou cortar. Vou pegar mais um pedacinho, tá, gente? Ó, de lã. Vou vir aqui bem no meio. E vou dar um nó bem apertado. Um não, vários. Os 4 nozinhos bem apertados. E aqui eu venho cortando, tá, gente? Ó, estico a lã e corto. E agora, gente, é onde a magia vai acontecer. Olha, eu aprendi essa técnica com a Nina Inoni. Vou deixar o arroba do Instagram dela aqui. Gente, eu amo o trabalho dela e super recomendo, tá bom? Vocês vão lá no Instagram dela, eu aprendi essa técnica lá no Instagram dela, ela me ensinou. E é super legal, então vai lá conferir, ela tem projetos lindos. Então segue as meninas lá. E aí, gente, nós vamos utilizar essa rasqueadeira que é utilizado para tirar pelinho de gato e cachorro, tá? Ó, pentear o pelinho, desembaraçar. Eu comprei no Pet Shop, gente, foi R$18, era 20, aí com desconto ficou 18. E elas precisam ter, gente, as pontinhas de aço, tá? Ó. E nós vamos pentear aqui essa lã até ela ficar bem fofinha, ó, bem delicado. Segura aqui a parte de cima, vou começar aqui pelas pontas, tá, gente? E eu vou passando. E a magia vai acontecendo, vai desmanchando a lã e vai ficando fofinha. Essa etapa, gente, precisa ter calma, tá? Ó, faz bem devagarzinho, delicado. Não precisa ter pressa. Virar o lado. É normal, gente, ó, que vai saindo uns pelinhos, ó, na rasqueadeira. E você guarda, tá? Porque a Nina Inoni me falou que isso aqui a gente pode utilizar para encher um bracinho, um sapatinho, um corpinho. Então dá para aproveitar, tá? Ó. Mais uma vez, ó, gente, segura bem firme aqui para as linhas não puxarem, não saírem. E eu venho bem delicado aqui, primeiramente nas pontinhas. E venho sempre tirando, gente, ó, as fibrinhas que vai ficando na rasqueadeira. É um trabalho que vai demorar um pouquinho, tá, gente? Então não faz com pressa. Ó, gente, ó. Abri assim, eu achei que ficou melhor. Eu seguro firme essa parte de cima.
para os fios não saírem. E venho penteando, ó. Ó, gente, bem delicado, ó. Você vai abrindo assim, ó. Que aqui pelo meio, gente, ó. Os fiozinhos ainda estão inteirinhos, tá? Ó. Ó, gente, tá ficando bem fofinho já, ó. Ó, pra mim, gente, aqui já está bom, ó. Eu vou só deixar aqui essas pontinhas mais iguais com este outro lado, ó. Deixar mais aqui maior no meio, ó. Ó, fechar assim. Deixar bem peludinho aqui nas pontas. Ó. E aqui, gente, vou montar a minha barbinha, tá? Ó. Deixar aqui, vou pegar aqui nas pontinhas, ó. E vou dar um nozinho aqui na ponta. Ó, gente, eu peguei aqui aquele fio dourado, igual do sapatinho. Eu peguei aproximadamente 19 centímetros, tá? E coloquei a pérola em cada ponta e dei um nozinho, tá? E esse barbantinho, nós vamos pegar aqui nas pontinhas da barba, ó. Unir aqui a pontinha e vamos dar um nozinho, 2 nozinhos, tá? Aqui eu não vou fazer lacinho, só um nozinho. 2. Ó. Desse jeitinho, ó. Bem arredondadozinho aqui no meio. Eu vou abrindo assim pra ficar bem redondinho aqui no meio. E essa pontinha aqui, ó, pra baixo. Então aqui tá pronta a barba do nosso gnomo. Tá? Bem legal, bem simples de fazer, tá, gente? E guarda, tá? Os fiapinhos que vai saindo pra você usar como enchimento. Só ter calma que você vai conseguir. É muito bacana essa técnica. Dá pra fazer cabelinhos, bigode, muito bacana. Então vamos fazer agora a montagem final da nossa peça. Aqui, gente, ó, já tá colado a perninha, né? As perninhas. Nós vamos começar pelos bracinhos. Vamos colar um de cada lado. Tomando cuidado para ficarem
na mesma altura. Vocês podem deixar para cima, para baixo, do jeito que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui esse meu mais ou menos aqui nessa altura, ó. Tá, ó. Seguro bem até secar, tá, gente? Não tire antes de secar. E aqui nós vamos colar, gente, as alças. Ó, vamos ver a alça para que lado fica, ó. Ó, aqui atrás, gente, ó. Lembra desse cortezinho na diagonal? Ele tem que encaixar perfeitamente aqui com a costura da roupinha atrás. Então, posicionei para ver o local exato. Achei aqui, eu já vou colando. Colei aqui a parte do botão. Vou colar também aqui em cima do ombrinho. É importante para não ficar caindo. E colar aqui essa parte de trás. Colar aqui agora o outro lado. Eu já sei que é aqui. Aqui em cima do bracinho. E aqui atrás, rente a roupinha. Não se preocupe se ele ficou em cima do X, tá, gente? Aqui vai entrar, gente, ó, a parte da barba e do nariz. Vou colar primeiro aqui o narizinho, porque eu já sei aonde ele vai ser. Bem aqui no topo, vou apertar porque eu não quero cola aparecendo. E aqui, ó, bem do ladinho do narizinho, tá, gente, ó. Bem embaixo mesmo. Só a barbinha do nosso quinoma. Passar a cola aqui, ó, bem embaixo. E um pouquinho aqui no meio. Para prendermos essa barba. Vou colar aqui um pouquinho no nariz também, tá, gente? Pra não ficar com o narizinho muito afastado do narizinho, ó. O gorrinho, gente, não vai ficar em cima do nariz, ele vai ficar atrás, ó, bem coladinho mesmo com o narizinho. E para posicionarmos o gorrinho todo abertinho, nós vamos usar aqui os alfinetes, ó. Posicionei aqui na parte da frente, coloquei um alfinete. Posiciona aqui o outro lado, coloco um alfinete. Ok, ó. Tá posicionado aqui. Venho aqui por trás. E já posso começar a colar ele aqui por trás.
Dou uma esticadinha. Vou colocar uns alfinetes aqui nesse lado. E vou começar a colar por esse, ó. Vou levantar o gorrinho. Ó. Vou levantar aqui a ponta do gorrinho. Passar só um pouquinho de cola. Levanto. E colo. Ó, sem marcação de cola, tá, gente? Levanta a pontinha e cola. Como nós utilizamos, gente, o termocolante nessas tirinhas aqui do gorrinho, então ele deu uma estrutura para o nosso gorrinho, onde não há necessidade de enchimento nesse gorrinho, certo? E aqui você pode, gente, deixar ele em pezinho. Ou vocês podem dobrar ele, assim como eu vou dobrar aqui no meu. Ó, eu dobrei aqui o meu gorrinho e eu vou passar cola, gente, em lugares estratégicos, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, onde ele vai dobrar, vou botar um pouquinho de cola e vou segurar. Espero secar bem, tá, gente? Nada de pressa. Aqui, ó, na dobrinha, botar um pontinho de cola. E aqui nessa pontinha também, ó, vou dar uma dobradinha. Aqui na barba, gente, ó, eu vou passar só um pouquinho de cola mais aqui embaixo para prender melhor, tá? Ó, para a barba não ficar saindo do lugar. Pessoal, com o corante rosa Tutti Frutti, eu vou dar um rosadozinho aqui nesse narizinho, ó. Tirar aqui o excesso. E vou vir aqui, ó, com batidinhas no narizinho para dar um leve rosado. Eu posso fazer assim na mãozinha também, tá, gente? Para dar uma corzinha assim na mãozinha. Tirar o chapado do nude. E o nosso gnomo, gente, ó, que lindo. Já está pronto.